Semana passada, nós ouvimos algo falando sobre proteger, o compromisso que nós como igreja temos de proteger a igreja também. E hoje nós vamos falar sobre o compromisso de compartilhar. Lucas capítulo 9, do 10 ao 17, eu vou ler com você. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, o seguiu, e ele recebeu, e falava-lhe do reino de Deus, e sarava aos que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar, então chegando a eles os 12, disseram-lhe: despede a multidão, para que indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhe disse: dai-lhe vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Portanto, estavam ali quase 5.000 homens, e disse então aos seus discípulos: fazei assentar em grupos de 50 em 50. E assim fizeram, fazendo assentar a todos, e olhando para e tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Amém? Pai, no nome de Jesus, essa é a tua palavra. Ela, Senhor, nos fortalece. Ela, Senhor, que nos empodera. Ela é que empodera a tua igreja. Nós somos fortes na tua palavra, Senhor. E nós estamos aqui nesta noite para falar, Senhor, ó Deus, daquilo que o Senhor tem nos ensinado, daquilo que o Senhor tem falado conosco. Senhor, nosso desejo, Senhor, é sair daqui melhor do que quando nós chegamos. Sermos instruídos pela tua palavra, Senhor. Mesmo que algumas coisas que nós possamos ouvir aqui, Senhor, não seja agradável ao nosso coração, mas certamente será agradável à nossa vida. E vai nos melhorar como pessoas, vai nos melhorar como discípulos, vai nos melhorar, ó Deus querido, como teus servos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por isso. Amém e amém, Jesus. Tudo aquilo que nós nos envolvemos, mas não assumimos um compromisso, torna-se coisas irrelevantes. Torna-se irrelevante as coisas que nós dissemos, falamos que fazemos parte, mas não nos comprometemos com essas coisas. Não há um compromisso. E o Evangelho é algo para que nós tenhamos compromisso. O Evangelho nos chama para um compromisso. É interessante que quando os jovens começam a namorar, há um tempo atrás não tinha isso, mas um tempo para cá eu vi que vem surgindo esse negócio cada dia mais forte. É a tal da aliança de compromisso. Eles namoram e com o tempo de namoro, eles passam a usar uma aliança chamada aliança de compromisso. Depois vem o noivado. Quando esse compromisso é honrado, aparece o noivado. Aí eles trocam essa aliança para uma aliança de noivado, que já é um compromisso maior. Já tem uma promessa de que vai chegar lá no altar. Primeiro estava só se conhecendo. Compromisso só de se conhecer. Quem via a aliança dizia assim: olha, não, ele tem um compromisso com alguém, ela tem um compromisso com alguém, mas é um compromisso que pode ser rompido a qualquer momento, porque estão só apenas se conhecendo.
Aí vem o compromisso das alianças, do noivado, a aliança do noivado. Então a pessoa já entende o quê? Que aquilo é um compromisso maior, não é só um namoro. É algo que foi firmado, é algo que tem promessas, é algo que tem planos, é algo que já está criando forma. Aí depois que vem o compromisso maior, que é o compromisso, a aliança do casamento. A aliança do casamento é a mais forte, porque a aliança do casamento é para sempre. A ideia do casamento é como a gente, quando ministra, sempre diz: até que a morte vos separe. A ideia do casamento é que o casamento seja para sempre. Então a aliança para o casamento é uma aliança muito mais forte. A aliança do casamento é um compromisso muito mais sério. Não é somente um namoro e nem é um noivado. O casamento já é algo muito mais sério. Um cristianismo sem compromisso com Deus e suas ordenanças, ele acaba sendo um evangelho sem alianças. Quando eu tenho um evangelho que eu não tenho compromisso com as coisas de Deus, com aquilo que se relaciona com Deus, então na verdade, isso para mim não representa nada. Não tem aliança. Não tem nada que demonstre. Tem muita gente que eu digo assim, que eu ouço as pessoas falarem: olha, não, eu gosto de ir na igreja, mas eu não quero compromisso com a igreja. Mas eu quero dizer para você que se você for um cristão de verdade, você tem que ter compromisso com a igreja. Tem compromissos na igreja. Você tem que ter compromisso com a igreja. Você tem que ter compromisso com o evangelho. Você tem que ter compromisso. E eu vou te explicar isso mais para frente. Quando não há compromisso, é interessante que quando você não tem compromisso com a igreja, você não tem compromisso com Cristo, você não tem compromisso com Deus, quando você não tem compromisso com algo, você não pode criar expectativas em cima disso. Nem de receber e nem de dar. Porque não dá para criar expectativas. Você não pode cobrar nada de quem você não tem compromisso. Se o rapaz não dá uma aliança de noivado, se o rapaz não dá uma aliança de compromisso, ele não pode cobrar depois alguma coisa. Porque ele não aceitou fazer isso. Então o evangelho também é assim. Ora, muitas pessoas frequentam a igreja, muitas pessoas querem estar na igreja, muitas pessoas querem Jesus, mas quando você fala assim: olha, precisa de um compromisso, ele diz: eu não quero. Eu vou lá só para receber a bênção. Ele anda de campanha em campanha em busca de bênção. Ele anda de culto em culto, de igreja em igreja em busca de bênção. E ele ainda fala assim: moxa, mas olha, tanta gente vai lá e recebe, eu vou e não recebo. Sabe por que você não recebe? Porque não tem compromisso. E quem não tem compromisso não pode cobrar. Como eu posso falar com Deus? Deus, lembra do profeta, que foi falar ou melhor, você lembra do rei Ezequias? O rei Ezequias, quando recebeu a triste notícia de que ele ia falecer, o que aconteceu? Ele virou o rosto para a parede e disse: Senhor, o Senhor viu que eu andei justo na sua presença. O Senhor viu que eu tinha compromisso com o Senhor. Eu tinha compromisso com a sua palavra, eu tinha compromisso com as suas ordenanças, eu tinha compromisso, Senhor, o Senhor lembra disso? Deus falou: lembro, por isso que eu vou te dar mais 15 anos, esquece o que eu falei, vamos mudar agora. Porque ele tinha compromisso. Então é legal a gente estar falando sobre compromissos aqui, que nós temos como igreja e para a igreja. Porque como igreja individual nós temos compromisso. Não é só aceitar Jesus e dizer: agora... Não, eu tenho um compromisso, eu assumi uma aliança. Mas Jesus deixou ressaltado nos evangelhos promessas que nos remetem a uma vida abençoada. É isso que a maioria das pessoas corre atrás. As promessas de uma vida abençoada. Quem não quer ter uma vida abençoada? Todo mundo quer ter uma vida abençoada. Todo mundo quer. E onde a gente ouve falar que, vai para lá, que lá você vai ter uma vida abençoada, faça isso que você vai ter uma vida abençoada, a gente vai atrás.
A gente corre. E Deus deixou inúmeras promessas. Jesus deixou inúmeras promessas de vida abençoada. Mas deixou também compromissos a serem assumidos por todos que desejam uma vida abençoada. Eu, quando conheci Isabel, ela se apaixonou por mim. E eu por ela. Não, quando eu conheci Isabel, eu falei, é muita coisa para mim, mas beleza. Está dando mole, vamos para cima. Mas só que para tê-la, de verdade, eu tive que ter um compromisso. Eu podia olhar, eu podia conversar, a gente até saía junto de vez em quando, mas para ter um pouquinho mais de intimidade, eu tive que ter um compromisso. Tive que assumir um compromisso com ela. E não foi fácil não, sério. Nós ganhamos um pedaço de bolo, né, Isabel? Lembra disso? Cada coisa, né? Nós ganhamos um pedaço de bolo, nós trabalhávamos junto, e alguém deu um pedaço de bolo para nós. E naquele dia a gente ficou noivo, com aquele pedaço de bolo. Aleluia! Não foi não? Levei para minha casa, levei para casa da minha mãe, acendemos lá e dei aliança, e naquele dia a gente ficou noivo, com um pedaço de bolo que a gente tinha ganho. Porque eu falei assim, eu não posso perder essa mulher, eu tenho que fazer um compromisso com ela aqui, porque senão não vai. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você quiser mais de Deus, faça um compromisso com Ele. Se você quiser mais de Deus, comprometa-se com Ele, comprometa-se com essa vida de compromisso, de compartilhar as coisas de Deus. Compartilhar é o que nós vamos falar aqui. Eu preciso ter um compromisso com Deus de compartilhar. Eu preciso ter um compromisso com a igreja de compartilhar. E na era da informática, na era de Facebook, na era de redes sociais, compartilhar é o que está na boca de todo mundo. Não é verdade? Coisa mais gostosa é quando você posta alguma coisa e alguém compartilha. Você fala, aleluia, deu certo. Alguém gostou. A gente, quem gosta muito de internet, de mídia, de Facebook, de Instagram, vive muito pelos views. O que vale é quantas curtidas você teve. Quantos compartilhamentos houve. Você postou um negócio, ninguém compartilhou. Você sabe que eu brinco com a Isabel, eu falo assim, duas coisas que eu gosto de postar. Foto da Isabel e foto do meu cachorrinho. É o que dá mais view na minha página. Quando eu posto coisa da Isabel, bomba. Quando eu coloco foto do meu cachorrinho, também bomba. Quando eu ponho as coisas de Deus, parece que não vai. E a gente fica medindo o resultado das coisas por compartilhar. Mas essa palavra compartilhar não é uma palavra que foi criada para as redes sociais. Essa palavra compartilhar não foi criada para as redes sociais. Essa palavra compartilhar já existia há muito tempo atrás. E Jesus já usava essa palavra. Porque compartilhar é uma atitude que faz parte do compromisso que nós, como igreja, temos com Jesus. Compartilhar. Quem é cristão, compartilha. Quem é crente, compartilha. Porque talvez uma das ordens mais significantes, mais forte, que não sai da minha cabeça, que não sai da sua como cristão, é quando Jesus mandou a gente compartilhar algo. E ele disse assim, e disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que ele estava querendo dizer? Ide e compartilhai o evangelho com toda criatura. Ide e compartilhem. Dividam. Distribuam. Repartam. Não fica só para você.
Não guarde isso só para você, reparta com outras pessoas. O grande compromisso da igreja é em repartir aquilo que veio para a nossa vida de graça. E a Bíblia diz que de graça veio e de graça nós devemos dar. O meu maior compromisso, o seu maior compromisso com a igreja e como igreja é compartilhar o Evangelho. Ide por todo mundo e compartilhe daquilo que você recebeu. Você tem compartilhado daquilo que você recebeu? Você tem tido coragem de falar daquilo que você recebeu? Irmãos, depois que eu passei por essa situação, nesses momentos aí no hospital que vocês todos sabem, irmãos, mas eu fiquei com uma coragem de compartilhar as coisas que você nem imagina. Não tem um lugar que eu não vou que a pessoa... Essa semana foi uma semana que eu fui em todos os médicos possíveis e imaginários, que eu estou fazendo um monte de exame, um monte de coisa. Eu não aguento... Bom, não vou falar nada. E eu fui fazer um eletrocardiograma e quando eu entrei na sala, a moça perguntou para mim assim, o que o senhor teve? Eu falei assim, eu tive um TEP, uma trombose pulmonar. Ela falou assim, o papai do céu deve gostar muito do senhor, porque o senhor está aqui vivo. Aí eu falei, agora você vai ter que ouvir. Porque aí eu contei todo o testemunho de novo para ela. Falei, Deus fez isso, fez aquilo, e foi aquilo, e Deus, Jesus e tal, e enchi ela de Jesus. E eu vi que ela estava meio assim, porque ela falou papai do céu, mas sabe que você é muito sem querer falar, mas eu enchi ela de Jesus. E ela falou, olha, eu não sei também, já aconteceu algumas coisas na minha vida, e eu não sei o que é, eu não sei por que Deus fez isso. Eu falei, vai ver que é porque Ele quer você mais próxima. Então a gente cria essa coragem, essa ousadia para compartilhar. Compartilhar tem a ver com partilha. Compartilhar tem a ver com dividir. Compartilhar tem a ver com dividir. Uma vida abençoada por Deus tem a ver com compartilhar. Quantos querem ter uma vida abençoada por Deus aqui? Uma vida abençoada por Deus tem a ver com compartilhar. Compartilhar. É dividir. Não é dividir só as coisas boas, dividir as coisas ruins também, porque a Bíblia diz que a gente deve se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Uma vida abençoada é uma vida de pessoas que compartilham as coisas. Hoje eu sabia que o pastor Célio ia ministrar hoje. Sabia que ele ia ministrar. Mas na segunda-feira eu falei com a Sueli. Ele não veio no culto. Eu perguntei o que está acontecendo com o Célio. Não, o Célio está assim, assim, assim. Falei, tá bom, vamos orar. Mas hoje pela manhã, quando eu levanto, eu vou orar também. E veio o meu coração, liga para o Célio. Vê se está tudo bem. Eu liguei para ele logo de manhã, ele sabe disso. Sabe por quê? Porque eu quis compartilhar com ele. Eu quis que ele compartilhasse comigo. Eu quis que ele pegasse as dificuldades dele e dividisse comigo. E naquilo que eu pudesse ajudá-lo, eu ia ajudá-lo, porque nós estávamos compartilhando as nossas necessidades. Eu poderia muito bem dizer, não, filho, deixa quieto, o Célio que se vire. Com dor de cabeça, sem dor de cabeça, com mal-estar, com bem-estar. Não, é ele, não, mas a responsabilidade do Evangelho me faz eu desejar compartilhar. Pegar às vezes o que não é meu. E também às vezes dividir, dar aquilo que eu tenho para outras pessoas. Então compartilhar faz parte de uma vida abençoada. E eu vou te falar 3 coisas aqui que eu espero que mude a sua história, que mude a sua vida. A primeira dela é, tenho uma vida abençoada por Deus quando eu assumo o compromisso de compartilhar o que me cabe fazer. Às vezes nós queremos ter uma vida abençoada por Deus, mas não fazemos a nossa parte. Não compartilhamos aquilo que nós temos. Querido, deixa eu dizer para você, muitas pessoas podem ser abençoadas pelas obras da sua mão. Das suas mãos.
Mas pastor, o que eu tenho para dar? Você tem algo para dar, as obras das suas mãos. E eu fiquei meditando nesse texto, fiquei pensando, e quando o Jesus falou para eles, quando eles chegaram para Jesus, disseram assim: Jesus, o povo precisa de acolhimento. Olha que coisa linda, tudo a ver com o que a gente está falando. O povo precisa de acolhimento, eles precisam de proteção, porque já está tarde. Eles precisam de alguém que acolham eles e dê comida para eles, eles estão com fome. Aí Jesus falou assim: faça vocês. Sabe por que Jesus falou faça vocês? Porque o apóstolo Paulo fala que o Senhor não nos dá uma carga maior do que eu possa suportar. Então ele está dizendo assim: vocês têm condições de ajudar os outros, façam vocês. Eles disseram: Senhor, mas como que nós vamos fazer só se a gente sair daqui para comprar? Jesus falou: se vira. Tem hora que Deus fala para a gente: se vira. Sabe por quê? Porque a gente está na zona de conforto, está acomodado, dizendo: Senhor, manda um anjo. Não, manda um anjo não, faz você. Senhor, o Senhor vai mandar um anjo lá para cuidar do meu vizinho lá que está... Não, eu não vou mandar um anjo. O anjo é você, vai você lá e fala. Vai lá você e cuida dele. Vai lá você e dê banho nele se precisar. Vai lá você e dê um prato de comida. Vai lá você e faça alguma coisa. Jesus falou para aqueles homens assim, ó: dá-lhes voz de comer. Eu quero dizer para você aqui, ninguém é tão pobre que não tenha nada para compartilhar. Às vezes na igreja, nós dizemos assim: Senhor, o que eu tenho para dar? O que eu tenho para dar? Senhor, eu não tenho nada. Tem sim. Às vezes você não tem pão, mas tem peixe. Às vezes você não tem pão e nem peixe, mas tem o trabalho. Talvez você não tenha o pão nem o peixe, mas você tem o cesto. Precisava de pão, precisava de peixe, precisava de gente para distribuir, para organizar o negócio, precisava de cestos. Onde apareceram esses cestos? Deixa eu dizer para você, Deus te deu alguma coisa, e com essa ferramenta, você pode ser um instrumento forte na mão de Deus, se você não guardar para você e compartilhar. Compartilhar. Às vezes a gente pensa: não tenho nada nas minhas mãos. Mas você tem o trabalho, você tem uma voz, você fala, você anda, você tem uma vida, você pode fazer alguma coisa. Você viu esse cientista que morreu no dia de hoje, com 76 anos, se não me falha a memória, 76, como é o nome dele mesmo, Gustavo? Steve, é só Steve. Ele faleceu agora com 76 anos de idade. Não movimentava uma parte sequer do seu corpo. Mas ele deixou muita coisa para a ciência, ele deixou muita coisa para a sociedade. Sabe por quê? Porque ele tinha alguma coisa para dar. Ele não mexia os pés, não mexia as mãos, não tinha movimento, não tinha nada, era tetraplégico, mas ele deixou muita coisa. Sabe por quê? Porque ele tinha alguma coisa para dar. Querido, Jesus está procurando em você algo que você possa compartilhar. Jesus quer que você veja hoje algo que você possa compartilhar. Por isso que ele está falando assim: dai você de comer. Dá você. Você pode fazer sim, você pode sim. Eu lembro que uma vez, isso é realidade, isso não é história de Facebook. Isso é realidade. Uma vez eu estava num culto, e era um culto, não lembro exatamente se era culto de missões ou o que era. Mas no final, o pastor pediu uma oferta missionária, uma oferta para alguma coisa. E uma mulher, eu me lembro que fosse hoje, uma mulher muito bem vestida, muito bem trajada. Ela saiu no meio da igreja, do corredor assim, com os pés descalços.
somente de meia, com um par de sapato na mão, e deixou o par de sapato lá no lugar da oferta. Eu falei, mas que coisa estranha. Mas Deus sabe. Talvez no coração dela, foi isso que Deus mandou dar. Talvez para ela, isso era muito difícil, mas Deus falou, compartilha, ajuda. Você tem alguma coisa que você pode fazer. Tenha uma vida abençoada por Deus, quando antes de compartilhar, ponho tudo na mão do Senhor. Isso é muito legal. Sabe, nós devemos compartilhar um com os outros. A Bíblia diz que compartilharmos um com os outros as nossas necessidades, as nossas aflições. Mas antes de você compartilhar qualquer coisa, coloque isso na mão do Senhor. Coloque na mão do Senhor. Você tem algo para compartilhar? Coloque nas mãos do Senhor. Porque tudo que vai para a mão de Deus se torna abençoado e santificado. Até para ajudar alguém, querido, nós precisamos colocar isso na mão do Senhor. Até para dar um conselho, nós precisamos colocar isso na mão do Senhor. Até para ir buscar ajuda em alguém, nós precisamos colocar na mão do Senhor, para que o Senhor santifique isso e abençoe isso. Os nossos bens, as nossas finanças, precisam passar pelas mãos de Deus. Se ela passa pela mão de Deus, ela é santificada e ela é abençoada. Dar e fazer para o Senhor nunca é perda, sempre será ganho. Porque tudo que eu coloco na mão do Senhor é abençoado. Quando eu dou oferta na casa do Senhor, quando eu trabalho pelo Senhor, quando eu vou ajudar alguém, porque o Senhor me imbuiu para fazer aquilo, eu sou abençoado. Sabe por quê? Porque eu coloquei na mão do Senhor, e o Senhor me devolve isso em bênção. Em bênção. Nunca, deixa eu falar para você, nunca faça nada para Deus e depois deixe que o diabo coloque em você um sentimento de arrependimento. Não se arrependa. Porque tudo que você está fazendo é para Ele. E tudo que você está dando é para Ele. E o que você está dando já é dele. Já é dele. Senhor, eu estou dando a minha vida. Ele fala, mas a sua vida já é minha. Aleluia. Você vai se arrepender de dar algo que já era dele. Não é seu. Nós somos mordomos. Mordomo não é proprietário. Mordomo é cuidador. A minha vida, eu sou mordomo da minha vida. Eu sou cuidador da minha vida. Eu não sou dono dela. A minha vida pertence ao Senhor. O meu fio da existência pertence ao Senhor. A vida dos meus filhos, a vida da minha esposa, essa igreja, o meu trabalho, tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Tudo Ele me deixou para falar assim, cuida para mim. Então quando eu dou algo para o Senhor, eu não posso ter um sentimento de arrependimento. Eu estou compartilhando. Mas antes de compartilhar, eu estou colocando tudo na mão do Senhor. Olha que coisa linda. Ana deu o seu filho e Deus devolveu um dos maiores profetas e juízes de toda a Bíblia. Ana deu um filho. Ana deu um homem. Ana deu um menino. Mas ela não sabia o que ia dar esse menino. Ela disse, Senhor, se o Senhor me der um filho varão, se o Senhor me der um filho homem, eu devolvo ao Senhor, porque ele é teu e eu devolvo ao Senhor. E sabe o que Deus fez? Deus recebeu o menino. Quando Ana teve Samuel, ela recebeu. Deus recebeu ele. Ela compartilhou com Deus, falou, Deus, é seu. Deus devolveu para ela.
E diz assim: cuida do menino. E ela foi cuidando do menino, e a Bíblia diz que ela cuidava, mandava túnicas, e foi cuidando do menino. E sabe o que Deus devolveu para ela? Um dos maiores juízes e um dos maiores profetas que a Bíblia fala. Deixa eu dizer para você, querido, tudo que você der para Deus, Ele vai te devolver santificado. O tempo que você vai dar para Ele, Ele vai te devolver santificado. O tempo que você vai gastar ajudando o irmão, Ele vai devolver para você isso santificado. O tempo, o dinheiro que você gastar, investir na obra de Deus, na vida de alguém, de alguma forma, isso imbuído por Deus, induzido por Deus, pode ter certeza, Deus vai devolver para você santificado. Santificado. Uma mulher pecadora deu um perfume que custou todo o seu salário. Você lembra dessa história? Jesus está no jantar ali, junto com os seus discípulos, e chega uma mulher por trás dele, joga um vidro de alabastro, um perfume caríssimo, dentro de um pote caríssimo também, tanto o perfume como o recipiente era muito caro, tudo muito caro. Alguém reclamou e disse assim: isso aí é uma fortuna, é o dinheiro de um mês de salário, de um ano de salário. Mas sabe o que Jesus deu? Jesus recebeu. Ela compartilhou isso com Jesus, Jesus recebeu. Jesus não falou assim: não, olha, eu não quero que você faça isso. Eu não quero que você faça isso, sabe por quê? Porque isso aqui vai fazer falta para você depois. Jesus nunca falou isso. Jesus nunca falou isso. Eu não quero que você faça isso porque vai fazer falta para você. Eu acho que você precisa mais do que eu. Não, Jesus acolheu aquela mulher, aceitou a adoração que ela estava fazendo com o perfume e devolveu para ela, sabe como? Em honra. Sabe por quê? Porque ela era uma mulher desonrada. Porque a Bíblia diz que ela era uma mulher pecadora. Ninguém sabe a história dessa mulher ao certo. Mas essa mulher tinha muitos problemas. E uma coisa que ela não tinha era honra. Ela não tinha respeito. As pessoas não honravam ela, não respeitavam. Ela não era digna de andar na cidade. Mas Jesus honrou aquela mulher e disse assim: mulher, aonde for pregado esse evangelho, vão falar de você. Quem não acreditou em você, quem não deu crédito, quem desonra você, vai ter que te respeitar, porque você pegou tudo que tinha e compartilhou comigo. E eu vou te honrar por isso. Terceiro e último, tenho uma vida abençoada, quando entendo que o compromisso de compartilhar gera multiplicação. O compromisso que eu tenho com a igreja de Jesus, o compromisso que eu tenho com Jesus de compartilhar o evangelho, de compartilhar as minhas dores, de compartilhar as dores do meu irmão, compartilhar com meus irmãos as dificuldades dele, as necessidades um pelos outros, vai gerar na minha vida multiplicação. Porque eu vou dizer para você aqui, a Bíblia diz assim, no texto que nós lemos: e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para porem diante da multidão, e comeram todos, e saciaram, e levantaram o que lhes sobejou 12 cestos. Sabe o que aconteceu? Aquele menino, ou um texto fala que é um menino, outros textos fala que era um dos discípulos, cada um fala uma coisa, mas quem era não importa. Mas olha como você imagina agora essa situação. Era 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Que alimentou uma multidão de quase 5.000 pessoas. E ainda sobrou 12 cestos. Ainda sobrou 12 cestos. Eu tenho aqui para você uma notícia do céu. Você vai compartilhar as coisas de Deus. Você vai compartilhar as coisas com Deus. Você vai abrir o seu coração para compartilhar as coisas de Deus. E as coisas que você tem, você vai compartilhar com Deus. Você vai investir nas coisas de Deus. E sabe o que vai acontecer? Deus vai multiplicar, tanto que vai até sobrar.
Pastor, mas como é isso? Eu vou dizer para você, eu vou profetizar que você vai estar falando do amor de Jesus para uma pessoa. E Deus vai estar salvando a tua família por completo. Senhor, mas eu falei isso de Jesus só com uma pessoa. Mas Deus vai multiplicar isso na sua vida. Mas Senhor, como é isso? Deixa eu dizer para você. Como eu disse para você, eu fui no médico essa semana, em vários. Mas um deles foi um hematologista. Camarada que mexe com o negócio do sangue. E como eu estou com essa questão de coagulação, ele é o cara para minha necessidade. Aí quando eu cheguei lá, ele viu todos os meus exames, começou a conversar comigo, e ele disse assim para mim: o que você sentiu no dia? Eu falei: não senti nada. Ele falou: nada? Nada. Doeu? Não. Sentiu falta de ar? Não. O que aconteceu? Desmaiei, apaguei, desmaiei. Aí ele falou assim para mim, com essas palavras, ele falou assim para mim: você sabe por que você está vivo? Aí eu primeiro falei: porque Deus quis. Aí não falei nada, fiquei quieto, deixei ele falar. Ele falou assim: sabe por quê? Porque sobra saúde em você. Ele falou: o senhor não bebe, o senhor não fuma, o senhor se exercita, o senhor tem uma vida saudável. E por o senhor levar essa vida saudável, está sobrando saúde. Por isso que isso não matou o senhor. Sabe o que eu quero dizer com você? Quando eu ouvi isso aí, eu estava preparando esse texto, eu lembrei de algo muito forte. Sabe o que Deus está falando comigo, com você? Se você tem uma vida saudável com Deus, vai sobrar para a glória do nome dEle. Vai sobrar para a glória do nome dEle. Vida saudável faz sobrar. Louvado seja o nome do Senhor. Vida saudável não faz faltar. Vida saudável faz sobrar. Vida saudável sobra. Você compartilha o evangelho com Deus e Deus salva a sua família. Você compartilha o amor que você tem. E Deus coloca pessoas incríveis na sua vida para cuidar de você. Você é uma pessoa generosa, e a vida começa a sorrir para você, e você não entende. Você começa a abençoar vidas, abençoar pessoas, compartilhar do sofrimento das pessoas, querer ser um ombro amigo, querer ser uma pessoa ajudadora, e Deus começa a preparar pessoas incríveis para ajudar você na hora das suas necessidades, que você não sabe nem de onde apareceu. Sabe por quê? Porque você compartilha e Deus multiplica para a glória do nome dEle. Você compartilha as suas finanças com os propósitos de Deus e Deus faz cumprir-se os desejos do seu coração. Às vezes a gente tem medo de investir na obra de Deus. Às vezes a gente acha que, não, Senhor, vai me faltar amanhã. Não, Senhor, eu não posso ajudar com a igreja, eu não posso ajudar nas missões, eu não posso ajudar nisso, eu não posso ajudar naquilo, Senhor, porque vai me faltar. Eu não sei como que vai ser essas coisas. Eu vou dizer para você, quanto mais você investe na obra de Deus, mais Deus vai satisfazer o desejo do seu coração. É a recompensa de Deus para a nossa vida. Não tem nada a ver com ficar rico. Não tem nada a ver com ficar milionário. Tem a ver com agradar o coração de Deus. Eu compartilho das minhas coisas com Deus e Deus multiplica para a glória do nome dEle. Deus multiplica. Deus honra. Deus honra. E eu quero terminar essa ministração falando para você que Deus, Ele espera de nós esse compromisso de compartilhar. Deus não nos quer egoísta. Deus não nos quer egoísta de forma nenhuma. Diz alguns estudiosos que todo ser humano nasce egoísta. E se você fizer um estudo, você dá uma analisada, você vai ver que é verdade. Eu tenho um neto de 2 anos. 2 anos. Já é egoísta.
Já nasceu egoísta. Ele não sabe, mas ele é. Sabe por quê? Porque quando chega em casa, só se ouve aquela palavra: é meu, é meu, é meu, é meu. Tudo é dele. Que é tudo para ele. Nós nascemos assim: é meu, é meu, é meu. Mas Deus está falando assim: é nosso, é nosso, é nosso, é nosso, é nosso.